Olá, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual que é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas em todo caso, nós estamos aqui fazendo ele para você. Meu nome é Eduardo, sou professor de Sociologia e Filosofia e hoje nós vamos falar um pouquinho de antropologia, sociologia e política, ok? Espero que vocês aproveitem bem a aula. É, Todo mundo sabe que estamos vivendo esse distanciamento social. E a mudança nos hábitos e nos costumes em, em meio à pandemia é necessário para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Pois bem, o que é antropologia? Antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e sua origem de maneira abrangente, né? Por meio dos estudos sobre a característica física, a cultura, a linguagem e a construção do ser humano, né? A função do antropólogo, então, é buscar determinar com base em grupos sociais como se formaram seres humanos a ponto de se tornarem o que são em suas comunidades. Então, vamos pegar pontos específicos, né, deste conceito de antropologia. Bom, ela vai estudar as características físicas, o porquê que cada povo possui uma característica física, aquela característica física que vai estar diretamente relacionada com a região que ele pertence, né? Qual que é a sua forma de expressão cultural, né? Qual que é a linguagem ali utilizada? Para melhor entendermos, vamos exemplificar o Brasil. O Brasil é um país de língua portuguesa, em virtude de ter sido colonizado por Portugal e, por conta disso, herdou a língua portuguesa como a língua oficial do país. Então, quando a antropologia vai fazer o estudo, ela estuda as sociedades de forma geral, no aspecto geral daquilo que se constrói pelo mundo, né? Ela não pega uma sociedade só separada para poder estudar. Ela faz o estudo da sociedade como um todo, né? Essa palavra antropologia tem origem no idioma grego, né? Radical, que se chama antropo, que vem de antropos, que quer dizer homem, e logia de logos, que quer dizer razão, né? Em sentido específico do conteúdo. Então, é o estudo do homem da razão, né? Tudo aquilo que é relacionado com o homem, com a razão, com os seus sentidos, é objeto de estudo da antropologia, né? A antropologia é uma palavra ao pé da letra, né? O estudo do ser humano em seu espaço, em seu aspecto, melhor, mais amplo. Né? Ela não fica restringindo esse, aquele ou aquele outro. Né? Se vocês lembram, quando nós estudamos etnocentrismo, né? O que era o etnocentrismo? É aquela cultura, aquele povo que considera a sua cultura como mais importante que a dos outros povos. Não é o caso da antropologia. A antropologia estuda as culturas de forma geral para tentar entender as diversas sociedades, né? Então, a função da antropologia é compreender como o ser humano se formou, né, e tornou, né? Portanto, o antropólogo, como vai realizar os seus estudos, ele busca as raízes do ser humano, né, estabelecendo através da história, né? Ele estuda o passado para compreender quais foram essas origens, né? Logo, é feito de maneira física ou biológica, social, cultural ou até mesmo linguística. Então, o antropólogo ele volta no passado para estudar a forma física do ser humano biológico, a forma do seu comportamento social, né?
as artes culturais que ele fazia, e até a linguística, né? A forma de expressar, falar, né? Dependendo de qual vertente que a antropologia estuda e de qual método a antropologia utiliza, que o método que é utilizado, para poder se aferir, então, o estudo mais profundo da antropologia. Então, pessoal, qual que é o objeto do estudo da antropologia? O estudo da antropologia busca compreender, então, como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana se desenvolveu, né? Buscando desta forma o trabalho da imersão numa determinada sociedade, né, a fim de observar e traçar teorias sobre a construção cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade, né, daquela sociedade. Bom, tipos de antropologia. Nós vamos falar de antropologia biológica ou física. Eu vou ler o conceito para vocês porque fica mais fácil. Então, antropologia biológica é o estudo da formação do ser humano em seus aspectos físicos, né? Então, antropologia biológica é o estudo da formação do ser humano em seus aspectos físicos, né? Os outras folhas dessa vertente busca, junto à biologia, determinar quais fatores levaram o ser humano a desenvolver determinados atributos físicos em sociedades, né? Desta maneira, pessoal, nós vamos perceber que o antropólogo está estudando uma aldeia indígena. Vamos imaginar o antropólogo estudando uma aldeia indígena, né, que tem característica própria, né? Ele vai procurar saber quais os fatores geográficos e biológicos levaram aquela tribo a se desenvolver em suas características peculiares, né? Por outro lado, tem a antropologia cultural, né, que é uma vertente mais ampla e busca compreender como se formaram as culturas dos diferentes grupos humanos, né, tomando cultura como conjunto de hábitos, costumes, valores, religião, arte, culinária, entre outros. Então, vamos lá. O que é importante ressaltar aqui, então, na antropologia cultural? Não, esses aspectos aqui, né? É uma vertente ampla, né, e busca compreender as culturas. Ó, a partir da própria cultura, os hábitos, os costumes, valores, arte, culinária e etc. Então, se você se deparar no seu questionário ou numa prova futura de Enem, né, qual que é o objeto de estudo da cultura antropológica? Então, vamos lá. Certamente você vai se deparar com a assertiva que vai estar escrito: o objeto da cultura antropológica é estudar o conjunto dos hábitos, costumes, valores, religião, arte, culinária, entre outros. Tá, pessoal? Então, com isso, né, é, nós formamos então a antropologia cultural. E a antropologia biológica ou física? Consiste no mesmo estudo da antropologia biológica ou física da divisão europeia clássica, né? Antigamente, na divisão da Europa clássica, tinha esse o conceito da teoria dos povos brancos, das características biológicas de uma raça superior. Então, a partir daí começa o estudo, então, da antropologia biológica ou física. E a própria antropologia cultural, que consiste no mesmo estudo da antropologia cultural da divisão europeia clássica também. Então,
Essas duas formas, antropologia biológico-física e antropologia cultural, elas surgiram na ideia da antropologia biológica clássica, que está ali no final do século XIX, início do século XX. E a antropologia linguística, né, que com base nos estudos de linguagem de uma sociedade, determina a origem daquele povo, né? Lembra que eu disse para vocês que nós somos descendentes de portugueses, porque fomos colonizados pelos portugueses. Então, por conta disso, nós recebemos como herança a língua portuguesa, por isso que nós falamos o português. Então, quando se vai fazer um estudo da origem, das consequências da língua brasileira, se volta lá na história, período colonial, quando foi instituída a língua portuguesa como a língua oficial do Brasil, e mesmo após o grito da independência e liberdade do Brasil, independência de Portugal, permaneceu, portanto, a língua portuguesa como a língua oficial do Brasil, né? Um alemão, né, radicado lá nos Estados Unidos, Framboas, né, no fim do século XX, o antropólogo Claude Lévi-Strauss desenvolveu a teoria que ficou conhecida como antropologia estruturalista, né, a qual baseia-se na linguagem para determinar as estruturas similares das pessoas, né, dentro de uma cultura. Apesar da importância, né, de Boas e de Levi, trouxeram para a antropologia, né, podemos identificar na linguagem um objeto central de estudo, então, da antropologia. E, por fim, não menos importante, nós estudamos também dentro da antropologia a arqueologia, que busca compreender a formação do ser humano com base nos objetos materiais deixados por ele, né? Então, vai o arqueólogo fazer seus estudos, né? E buscar, né, por armas, utensílios culinários, vestimentas, escritas, pinturas, em gerais, né, que possa expressar a forma de manifestação cultural dos povos antigos. Como esses povos antigos viviam, o que nos permite elaborar sobre o modo de vida e de cultura dos seres humanos no passado. Então, a partir da modelagem, né, do modo de vida dos seres humanos no passado, nós entendemos, né, a sociedade, né? Então, a antropologia surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender. Vamos lá, isso é importante nós denotar, né? Ela surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender as diferenças étnicas do ser humano. Tá? No século XIX, passou a estudar a história e a geografia, né, contemporâneas. A sociologia e a antropologia surgiram com um objetivo bem específico, servir como meio para auxílio para o capitalismo. Por que, pessoal, auxílio para o capitalismo? A função específica da sociologia é a organização da sociedade, a organização do espaço social, levando em consideração que nós vivemos numa sociedade capitalista, que tem que ser bem organizada, que tem que ser bem definida, então a sociologia ela entra com esse objeto de estudo para poder então organizar a sociedade e dimensionar a estrutura social, né? Lembrando que com a expansão industrial, né, que a Europa viveu no final do século XIX, né, trouxe a necessidades. No começo do ano, nós dissemos que o nascimento da sociologia se deu por causa de duas grandes revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Uma revolução política que mudou a forma de governo
a forma de se entender política no mundo, que é a Revolução Francesa, e uma Revolução Industrial, que sai do trabalho, então, da manufatura para fazer o trabalho com maquinário. Então, as cidades começam a se encher, a retirada do povo do campo para a cidade. Começam-se a gerar grandes conflitos. E aí precisa, então, da entrada da sociologia para que se haja uma organização, né, nas sociedades. Né? Para vocês terem ideia, no século XV, durante o colonialismo europeu, liderado principalmente por Portugal, Espanha e Inglaterra, esses três países que eram grandes colonizadores, a justificativa para a dominação das colônias e dos povos que viviam era a escravidão. Ó, nós vamos colonizar, mas nós trazemos mão de obra escrava para que possam realizar o trabalho da terra. E ainda eles utilizavam da religião. Né? Então, os europeus eles se nutriam de crença de que eles deveriam colonizar territórios pagãos, perdão, e levar o cristianismo a esses lugares. Pois isso seria o caminho para a salvação dos povos. Olha só onde nós chegamos. Né? O povo se utilizava da religião, né, para entrar em territórios pagãos a fim de colonizar e escravizar o povo. Né? Por isso que no final do século XIX, do século XX, precisou entrar então o princípio da liberdade, da dignidade da pessoa humana por conta desse princípio aqui. No século XIX ainda, a sociedade intelectual europeia não mais acreditava cegamente na religião. Então você não começa a não só se utilizar do senso comum que nós vimos, você começa a usar também do senso crítico. Então você começa a questionar as coisas a partir de uma razão, né? Nesse momento da intensa colonização, então, para a obtenção de recursos para as indústrias, os europeus tiveram que justificar as suas ações de maneira científica. Né? Para tanto, surge o primeiro movimento da antropologia como estudo da sociologia para analisar e classificar os seres humanos de etnia diferente. Então, perceba que a função específica da antropologia é estudar diversos seres humanos espalhados pelo mundo e compreender a diferença de cada sociedade, a diferença de hábitos, costumes, religião e alimentação, para entender como diversas culturas coexistem no mundo. Entendeu? Como eu disse para vocês, já lá no etnocentrismo já é diferente. No etnocentrismo, ele estuda a sua cultura como centro de tudo, como sendo a mais importante que as outras culturas. Quando o objeto da antropologia é estudar as culturas por todas as vertentes. Ok, pessoal? Vamos trazer um conceito final aqui para a gente encerrar então essa aula e deixar um link para a próxima aula de fatos sociais. Né? Então, vou deixar um conceito para vocês que fatos sociais são formas de agir, de pensar, de sentir que se generalizam. Isso é, que repetem em todos os membros de uma sociedade ou de uma comunidade específica. Porém, nem todo hábito que se repete, entretanto, pode ser considerado como fato social. Então, vamos lá.
Fatos sociais são formas de agir, pensar, de sentir que se generalizam. Isso é, repete em todos os membros de uma sociedade ou de uma comunidade específica. Nem todos os fatos sociais que se repetem, entretanto, pode ser considerado como fatos sociais. Então, nós ficamos por aqui nessa aula, falamos um pouquinho de antropologia. Na próxima aula eu vou falar um pouco de etnografia, etnologia, que também são ramos da antropologia que estudamos em sociologia, ok? Espero que dentro dessa aula vocês possam realizar a atividade que nós iremos fazer na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.